2023, foram registradas 2.662 mortes de mulheres negras vítimas de homicídio. Isso representa 68,2% das mulheres residentes no nosso país e que são vítimas de homicídios diariamente. Nós estamos diante de uma taxa de 4,3 mulheres negras mortas por um grupo de 100.000 habitantes. E nós sabemos que o tema da violência, principalmente da violência doméstica, é um tema de alcance universal. Todavia, a gente não pode esquecer que existem determinados grupos que têm que ter um olhar diferenciado em detrimento de outros, porque sofrem maiores vulnerabilidades, agudas violências, reiteradas violências, e nesse grupo se inserem as mulheres negras. E quando eu digo mulheres negras, eu digo mulheres pretas e pardas. Este é o grupo que traz o protagonismo, o triste protagonismo de violência que acontece diariamente contra todas as mulheres e aqui em especial contra as mulheres negras. Os dados do sistema de saúde demonstram que as mulheres negras são as maiores vítimas de violência devido à raça e à sua cor, e é o que diz também o Atlas da Violência do ano de 2025, que tem duas coisas em comum: raça e gênero. E a partir disso, eu trago para vocês que tanto a desigualdade quanto o racismo estrutural que ordenam a sociedade do nosso país são responsáveis por essa conjuntura. E quando eu falo aqui em racismo estrutural, antes que alguém pergunte, é bom a gente trazer os conceitos aqui. Racismo estrutural, que tanto se fala, é um fenômeno que está enraizado na nossa sociedade diariamente, em que os preconceitos e a discriminação racial se manifestam de forma sistemática na estrutura econômica, social e política do nosso país, privilegiando determinados grupos em detrimento de outros. E a raça, ela é determinante quando nós tratamos do tema da violência doméstica contra as mulheres negras. E essa questão não pode ser vista só como uma questão de raça, só como uma questão de classe ou só como uma questão de gênero, mas de todas elas juntos, que é o que nós denominamos, o que se denomina princípio ou teoria da interseccionalidade, que é um termo cunhado na década de 70 pela estadunidense Kimberly Crenshaw e que também foi trazido pela nossa autora brasileira, Lélia Gonzalez, embora ela não tenha se utilizado dessa nomenclatura, ela já se utilizava dessa interseccionalidade. E visto isso, os dados do IBGE, o nosso último censo do ano de 2022, demonstra que a população negra no nosso país hoje é de 55%, sendo 10,2% de pessoas pretas e 45,3% de pessoas pardas. E mesmo assim, como uma população, em sua maioria negra, nós ainda não temos, especialmente as mulheres negras, não tem políticas públicas voltadas para ela. E aqui, quando eu falo de violência doméstica, como o Rafael falou antes de mim, nós temos legislações próprias, nós temos uma lei de 2006 que regula a violência doméstica, nós temos uma lei de 2015 que regula o feminicídio, mas apesar de todas essas leis existirem, essa legislação existir, quando se trata da mulher negra, é como se ela não existisse, porque a frieza dos números evidencia que a raça, ela é determinante na história dessas mulheres, na vida dessas mulheres, e ela explica muito sobre os dados que se traz e os estereótipos produzidos aos longos dos séculos sobre esses corpos negros, sobre essas mulheres negras. Então, o racismo, ele elimina as chances das mulheres negras evitarem a morte. Esse é o ponto cego quando tratamos dessa violência, desse corpo negro e dessa mulher negra. Demonstra o sistema de dominação em que se vivem essas mulheres negras. E quando nós trazemos mais ainda essa nossa cultura patriarcal, juntamente com o racismo estrutural, ambos fortemente enraizados, infelizmente, no nosso país, é um retrato dessa violência de gênero, seja ela letal ou não letal, mas que dá preferência pelos corpos negros e ela é histórica. Então, essa desigualdade que a gente vê na letalidade feminina, em especial nas mulheres negras, ela reflete de uma forma entre
a desproporcionalidade dos homicídios entre mulheres negras e mulheres não negras. Vejam bem, 22 dos 27 estados da Federação Brasileira têm uma proporção de 88% em que as mulheres negras são vítimas de violência doméstica. E existe uma sobre-representação, uma sobre-representatividade, o que é pior ainda, porque nós temos uma população de 55,7% de mulheres negras e o número de homicídios contra essas mulheres negras é de 68,9%, diferentemente do que ocorre com as mulheres não negras, onde existe uma população de 44,3% de mulheres não negras no nosso país e um número apenas de 31,1% dos homicídios praticados contra essas mulheres. Então vocês vejam, os números são gritantes, eles falam por si só, e por isso a necessidade de políticas públicas voltadas para essas mulheres, e por isso que a gente pode dizer que, via de regra, as mulheres negras vivenciam camadas de violência a mais do que as mulheres não negras e de vulnerabilidade também, em comparação com outros grupos raciais. E uma consequência disso, que não poderia ser diferente, acaba afetando na questão racial, que é na distribuição da letalidade no nosso país. E para o avanço desse assunto, nós precisamos sim ter políticas públicas específicas voltadas para as mulheres negras. É importante que possamos ter políticas com um olhar diferenciado para essas mulheres. Eu não poderia deixar de trazer a minha vivência como mulher negra, como advogada. Trago aqui para vocês, para aqueles que não têm conhecimento, mas nós, como advogados e advogadas, nos dirigimos cotidianamente, quando necessário, ao Foro Central, que é onde nós tratamos das nossas demandas jurídicas, conversando com juízes, magistrados, servidores, enfim. E existe um horário diferenciado para partes e para advogados. E por mais de uma vez, eu fui nestes horários diferenciados para advogados e não teve uma vez que não foi pedida a minha credencial. Todas as vezes eu era tratada como se eu fosse parte. Jamais me enxergavam como advogada. Então eu tenho que, toda vez que eu vou ao foro, ao horário diferenciado, eu tenho que apresentar a minha credencial, e isso não acontece com colegas advogadas não negras. Então, é algo que pode não parecer violento, mas é uma violência. E são as microviolências diárias que a mulher negra sofre todos os dias. E eu digo isso, não é uma vitimização, é para que vocês entendam que essa violência é cotidiana e como, desculpa me emocionar. E como uma amiga minha sempre coloca, ela diz: "Letícia, nós vamos ficando cheias de buraquinhos, porque são violências diárias que nós sofremos". Então, e aqui, já aqui parabenizando aos palestrantes que vieram antes de mim, os que virão depois de mim, mas eu não posso deixar aqui de ressaltar aquelas mulheres negras que vieram antes de mim, a Tati, a Gabriela, a Marcela. Como diz Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda uma estrutura da sociedade se movimenta. E essas mulheres fazem a diferença hoje, fazem essa diferença na sociedade. Então, aqui, para mim, não tem como tratar de um tema que é a violência doméstica contra as mulheres sem falar dessas mulheres, porque essas mulheres, certamente, para estarem aqui hoje, para chegarem onde elas chegaram, elas sofreram inúmeras violências. Então a cor da pele, ela influencia diretamente como uma mulher negra tem o seu corpo violado diariamente. E é uma triste realidade. E é preciso que nós, como sociedade, pensemos no que sociedade que nós desejamos para o futuro. O que nós queremos para a nossa sociedade. E eu, como advogada, uma pessoa que segue os preceitos da Constituição Federal, que exerça um papel indispensável. A administração da justiça, em juízo ou fora de juízo, principalmente como advogada negra, como operadora do direito, eu não posso me calar e eu tenho o dever de lutar cotidianamente
contra todos os tipos de discriminação, preconceito, contra o racismo, e é por isso que é importante eu estar aqui, eu estar em outros espaços, para mostrar que sim, nós precisamos falar de políticas voltadas para a mulher negra, sim, nós precisamos falar que a população negra é exterminada diariamente, precisamos trazer essas pautas, é muito importante e que bom que nós temos esse espaço. E para mim aqui, esse dever de lutar por uma sociedade mais justa e igualitária não é meu, não é só teu, Ana, é de todos nós, da sociedade. Que sociedade nós desejamos para o futuro? Eu desejo uma sociedade mais igualitária e mais justa. E aqui então eu finalizo a minha fala com uma frase da escritora, autora Conceição Evaristo, em que diz que tem ações que o sujeito branco pode fazer no cotidiano para mexer na estrutura. A questão do negro não é para o negro resolver, é para a nação brasileira. Agradeço a atenção de todos e todas, muito obrigada.